Bom dia, Bom queridos. dia. Mais um dia na presença do Senhor, juntos. Terça-feira, dia 2 de junho de 2020. Uhul. E Chuva. choveu ontem. A prima Diana. Temos muito que agradecer. Seja bem-vinda. Aí a Diana já tá. Deixa eu só tirar para cá, meu irmão. Toda vez que você encosta, Não, eu falo. só porque botei ali para você ver. Então, Luiz Carlos, Luiz Fernando também, todos esses queridos aqui conosco, Rudibete, Nice também, Adelino e Dora. Sejam muito bem-vindos, meus amados, meus irmãos, e Neide, a Rosane. Estamos muito felizes, né, Rosane, que o Thiago já saiu do hospital, já está em casa, isso é uma bênção. Glória a Deus. Né? A fala é uma questão de tempo, né? Mas graças a Deus por isso, um milagre. Ana Cláudia, e um abraço aí para os seus meninos, né? Um beijão nos menininhos e um abraço no meninão, né? Que você tem aí, o Gustavo, né? O Augusto e o Guilherme. Luiz Fernando, né, dando um bom dia aí também. E agradecendo a Deus pela bênção que a gente já está contando aqui do Tiago, né? Isso é muito bom. Luiz Machado também, sejam bem-vindos. Meus queridos, hoje nós vamos continuar o nosso Salmo 35 e agora do versículo de 10 a 18, onde, como eu disse para vocês, esse salmo é um salmo dividido em três, na verdade, né? Ele tem os mesmos assuntos, mas com uma nuance diferente, né? E esse ele vai falar sobre o que ele sofreu, né, com relação a pessoas que ele se dedicou e que o traíram, né? Então, os ensinamentos desse salmo para a gente. Então vamos ler, outros queridos entraram aqui, Roberto Brown, Vanise, Akneve, Noemi, sejam muito bem-vindos, queridos. Salmo 35, hoje vamos ler de 10 a 18. Todo meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me sobre coisas de que nada sei. Elas me retribuem o bem com o mal e procuram tirar-me a vida. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes e lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Saí vagueando e pranteando, como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostrei enlutado, como quem lamenta por sua mãe. Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres, sem que eu o soubesse. Ajuntaram-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar, como ímpios, caçoando do meu refúgio. Rosnaram contra mim: Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles. Livra a minha vida preciosa desses leões. Eu te darei graças na grande assembleia. No meio da grande multidão te louvarei. Amém. Alguns queridos aqui estão relatando o fato da chuva, né? Isso realmente nós temos orado aqui juntos e Deus está nos respondendo, né, de forma tão agradável. E como é gostoso dormir com a chuvinha, né, queridos? Show de bola. É muito bom, né? E também eu vi aqui que a Inês está falando do sobrinho dela, né? Que está com câncer, né? Já bem avançado. Nós vamos estar orando, Inês, por isso, né? Acho que tem que botar o nome dele, né? Depois, Inês, dá o nome direitinho dele para a gente poder orar, tá bom? Bom, queridos, esse salmo, então, essa parte do salmo, ele começa reconhecendo o poder de Deus, dizendo quem se compara a ti, Senhor, né? Reforçando tudo que nós vimos anteriormente com relação aos inimigos, né? Ele dizendo que ele tinha todos aqueles sentimentos pelos inimigos, né? Todas aquelas expressões pesadas, mas que ele esperava no Senhor e cria no Senhor. A vingança não era dele, né? A vingança ou
né? A justiça vinha do Senhor. E ele se alegrava nisso, esperava nisso, porque o Senhor era a salvação dele. Mas agora ele então começa reconhecendo, né, o poder de Deus, dizendo que o Senhor livra as pessoas que são necessitadas, aqueles que são necessitados, livra daqueles que são mais poderosos, e que livra também os pobres e necessitados daqueles que os exploram. Quer dizer, ele reconhece, né? Isso é uma coisa muito importante na nossa vida de oração. Mesmo que você esteja vivendo um momento difícil, mesmo que você esteja vivendo um momento de angústia, reconheça que Deus sempre está agindo em seu favor em várias outras situações. Relembra isso, né? Não é para Deus que você está relembrando, você está relembrando para você mesmo. É um dos princípios, porque a gente não ora para mudar a Deus, a gente ora para nos mudar, né? A gente ora para nos lembrar quem é Deus, para nos fortalecer o conceito, porque às vezes a tribulação, a luta, a decepção, a frustração faz com que a gente coloque tudo no mesmo balaio, como dizia a minha mãe, ou seja, tudo no mesmo departamento. Não, está tudo ruim, né? Nada funciona. Essas frases são perigosas porque elas não são verdade. Não é que uma coisa está ruim, está difícil, que Deus não está te atendendo, você não é uma pessoa abençoada, e todos esses conceitos que a gente coloca. Não, ele já fortalece a alma dele dizendo, o Senhor é um Deus, quem é comparado ao Senhor? O Senhor livra o necessitado, dos poderosos e de quem está os oprimindo e os explorando. Mas aqui ele vai dizer então a sua segunda lamentação, sua segunda reclamação. Seu segundo lamento, o primeiro era que os poderosos, os inimigos dele estavam prevalecendo contra ele, mas agora ele dá uma ideia de que ele estava vivendo também um momento onde as pessoas próximas dele estavam o caluniando, o traindo, o humilhando, né? Fosse hoje na linguagem escolar, estariam fazendo bullying com ele, né? E estariam denegrindo a imagem dele, humilhando e fazendo mal contra ele. Bom, aqui a gente percebe o sofrimento deste homem, né? E a segunda lição então que a gente tira desse texto, a primeira é que Deus é o Deus poderoso e que nos livra, e que a gente tem que ressaltar sempre essa verdade para fortalecer a gente. Mas uma segunda verdade é que se a gente falou que ontem que o mundo é injusto, né, a gente hoje pode falar que o mundo de uma certa forma é ingrato, né? O mundo é cruel, principalmente o mundo dos relacionamentos. Os relacionamentos, a gente fez um material o ano passado sobre relacionamentos, e uma das frases do livro dos 40 dias de relacionamentos era: os relacionamentos são penosos, mas os relacionamentos são maravilhosos. Então, nos relacionarmos com pessoas, tá essa grande aventura, né? Esse grande filme de ação, que uma hora você está tudo muito bem, quando de repente alguém te apunhala pelas costas, alguém faz uma atitude que você não imagina, alguém tá contra você. Quer dizer, é intenso, né? Mas nós não gostaríamos que fosse assim. Nós gostaríamos que todos os nossos amigos fossem nossos amigos, e que se os inimigos que são contrários a nós pudessem ser nossos amigos, seria muito bom, seria o céu. Mas não é. Inimigos podem se tornar amigos, inimigos podem continuar inimigos, inimigos podem deixar de ser inimigos, mas também não serem amigos, mas também amigos podem se tornar inimigos. Gente que a gente ama pode estar nos traindo. E aqui o versículo 11 e 12 vai descrever isso. Essas testemunhas maldosas, ou seja, tem gente falando mal de mim, né? Poxa vida, isso quase que a gente não conhece, né, queridos? De repente você está sabendo aí uma vizinha ou um vizinho, né? Porque fofoca não é só feminina, homem também gosta de fofoca, né? Chega e fala assim: sabia que escutei um negócio aí, fulano veio falar comigo, disse que você está assim, assim, assim. Eu? Não fiz nada disso. Bom, você já está
em alguém testemunhando falsamente, agindo de maneira maldosa com você, né? Falando mal de você. Ó, eles enfrentam-me e questionam-me sobre coisas de que nada sei, ou seja, eu nem sei do que eles estão falando, e eu já estou acusado, condenado e sentenciado, né? Você já é réu, já é culpado e já vai ser sentenciado. E eles retribuem o bem com o mal e procuram tirar minha vida. Aqui a gente percebe o cúmulo da traição. É quando as pessoas não só fazem um mau juízo de você, falam para os outros e ainda te afrontam e te confrontam com uma mentira, é verdade, e você não tem direito de resposta porque você já está sentenciado e condenado. Então, é esse o pano de fundo desses versículos do Salmo 35. Um homem acusado injustamente, não pelos de fora, mas pelos que são mais próximos. Uma cena que talvez você já viveu ou que você esteja vivendo. E aqui ele vai dizer que eles estavam retribuindo o bem que ele tinha feito com o mal. Mas eu quero fazer um contraponto com a palavra de Deus também no Novo Testamento, né? O Novo Testamento nos ensina, em Romanos 12, 21, que a gente deve retribuir o mal, pagar o mal com o bem. Nós não devemos pagar o mal com o mal. Nós devemos pagar o mal com o bem. Nós devemos ter essa postura porque nós somos de Cristo. E Cristo é que tem um império dele dentro de nós. É Cristo que reina no nosso coração. A natureza humana tem a tendência de retribuir o mal com o mal. A tendência do homem que não foi regenerado pelo poder de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição, e esse homem que não foi para a cruz com Jesus, é o homem que vai sempre querer a vingança. E o mal que alguém me fez, vou fazer isso de forma muito clara. Veja que o Velho Testamento está sempre marcado pela ideia da lex talionis, né? A lei de talião, ou seja, olho por olho, dente por dente, né? E a gente faz uma interpretação que aquilo ali é a justiça de maneira errônea, né? Naquela época, isso era importante para ter um senso de justiça. Se você fez mal a uma pessoa, a outra pessoa teria que sofrer isso, mas não era legislado. Mas não é esse o objetivo que Jesus nos ensina e nem é esse o objetivo do próprio Deus. Deus não queria olho por olho, dente por dente. Isso é por causa do pecado do povo. Então, quando há uma regeneração, e é por isso que Jesus vem no Novo Testamento e trata a regeneração, nós estamos numa nova vertente de perspectiva de lei. E Jesus vai dizer, olha, o que diz a lei? Lembra do Mateus 5, 6 e 7? Jesus usando sempre a expressão, eu porém vos digo. Esse eu porém vos digo estou transformando aquela lei agora num prisma da cruz. Eu estou transformando aquela lei no jeito que o meu Pai e eu queremos que vocês vivam. Os regenerados estão sob a lei do amor. E a lei do amor nós não retribuímos mal com mal. Nós retribuímos mal com bem. Tanto é que o próprio Davi vai fazer isso, né? E a queixa dele a Deus é exatamente essa. Olha, Senhor, como eu fui traído. Olha só a situação. Contudo, no versículo 13 e 14, quando estavam doentes, esses aí, que estão agora falando mal de mim, que estão me injuriando, que estão querendo a morte, que estão me confrontando com uma coisa que eu não fiz, me acusando do que eu não fiz, eu usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum, recolhi-me em oração, saí vagueando e pranteando como por um amigo ou por um irmão, e me prostrei enlutado, como quem lamenta por sua mãe. Aqui ele está dizendo, quando eles estavam sofrendo algum tipo de dor, estavam doentes, né? E aqui a ideia é mais poética, ou seja, quando eles estavam sofrendo alguma coisa, eu orei por eles,
Eu me importei com eles, eu tive empatia por eles, eu estava sentindo a dor deles, como que por um irmão. Na linguagem mais antiga, João Ferreira de Almeida, diz, eu curvei a minha cabeça, encostando ela no peito, quer dizer, eu estou em contrição de oração por essa pessoa. Eu estou demonstrando amor, empatia, simpatia, eu estou mostrando compaixão. Eu me coloquei no lugar dele, eu estou agindo com misericórdia. São esses aí que agora estão me traindo. E nessa hora, parando aqui, quando a gente ouve isso, a gente acha que Davi estava perdendo tempo, né? Que Davi tinha que ter a leia mesmo, de partir para cima mesmo e quebrar tudo, né? Mas aqui a gente aprende algo incrível. Ele estava sentindo a dor da traição. E ele vai falar com quem isso? Com Deus. Queridos, eu vou sempre insistir nisso. A sua causa só vai ter a vitória plena se você lutar nos trâmites da lei de Deus. A sua justiça só vai ser feita quando você tramitar no tribunal divino. Mas se você começar a fazer tribunais de exceção, fazer tribunais paralelos, onde você julga a sua causa, né, quase como uma milícia, né, onde eles fazem a lei paralela, né, e nós vamos lá e resolvemos as coisas. Então agora vai ver. Você fez isso comigo, você vai ver o que eu vou fazer com você. Se a gente entrar por essa vereda, a gente não vai trilhar a vereda da justiça de Deus, por amor do seu nome, a gente não vai desfrutar daquelas bênçãos que Ele tem, porque nós tomamos para nós. Não deixe o seu coração cair na angústia de tentar vingar pessoas que traíram você. Coloque-as diante do Senhor. Então, pague o mal com o bem, continue agindo como você deve agir. E é isso que a gente aprende em Mateus 7,12. A lei áurea, né? A lei de ouro, a lei que diz o seguinte: faça com os outros o que você gostaria que os outros fizessem com você. Você sabe que essa lei ela não está só na Bíblia. Em outros códigos de ética e de conduta de outros povos, essa lei já era colocada. Mas essa é uma lei verdadeira que a gente não pode deixar de ter, que é: você tem um outro rei reinando no teu coração, é Jesus Cristo. E ele te ensina o seguinte: não paga mal com mal, paga o mal com o bem, e tudo aquilo que você gostaria que os outros fizessem, faça você. Então, mesmo que alguém te traiu, porque aqui ele vai dizer, olha só o que eles fizeram. Quando eu tropecei, versículo 15 e 16, eles se reuniram alegres, sem que eu soubesse, ajuntaram-se para me atacar. Eles me agrediram, sem cessar, como ímpios caçoando do meu refúgio, rosnaram contra mim. Essa ideia de que alguém de raiva de você. Como pode alguém que foi seu amigo se tornar uma pessoa que te odeia tanto? Foi isso que aconteceu com ele. Mas mesmo assim, aqui a gente aprende esse princípio. Não haja assim. Lembra que o assunto aqui era do seu arqui-inimigo, né, Saul? Lembra que a ideia aqui é que essa cena estava se falando também de Saul, né? Aquele que era o seu amigo. E ele tem uma postura não de ataque a Saul, mas de ter misericórdia pela vida de Saul. Poderia ter matado, mas não fez, porque não quis retribuir o mal com o mal, mas agiu como ele gostaria que agissem com ele. E aí, a gente aprende então esse princípio de vida cristã que está em Romanos 12, 21 e Mateus 7, 12. E aí, ele vai dizer para o Senhor, ele vai falar com o Senhor, a causa dele, o negócio é contigo, Senhor. Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles. Livra minha alma preciosa desses leões. É o Senhor quem vai fazer isso. E aí, eu te darei graças na grande assembleia
e no meio da grande multidão te louvarei. Senhor, eu não vou deixar de falar dos teus feitos poderosos, do teu livramento, porque o Senhor é o Deus que livra. Então me livra dessas pessoas que eram os meus amigos, mas que agiram de modo grosseiro. E esse ensinamento de Jesus, que é o texto que ele citou, ele era aquele texto Lucas 6, 27 a 28, né? Amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoem, orem por aqueles que os maltratam. E esse texto segue, se alguém te bater numa face, oferece a outra. É o texto que é difícil da gente querer praticar, né? Porque a nossa vontade hoje a gente brinca, né? Na escolinha, quando o meu filho apanhava, aí Deus levou, era a frase, né? Não, não é o que Jesus ensina. A gente não deve ensinar, Deus levou. Nós temos que ser agentes de pacificação. E como é difícil, né? Como é difícil andar a própria milha, não se vencer pelo mal. Não se deixe vencer pelo mal, vencer o mal com o bem, é o que diz Romanos 12, 21, que você tinha anotado ali, né? E realmente é complicado, porque o mal está em nós. É muito mais fácil eu bater, é muito mais fácil eu querer me vingar, é muito mais fácil eu sentir aquela ira e despejar. E o Senhor nos diz que não. O que nós devemos fazer é amar os nossos inimigos, orar por eles. Né? E esse é o desafio do cristão. Né? Então, se nessa manhã você está vivendo um momento onde você está se sentindo traído, enganado, né, julgado, se você está sendo falsamente acusado ou acusada de alguma coisa, então a primeira coisa, não use as mesmas armas. Não lute contra as pessoas. Lute em oração. Então, quando você leva a sua causa diante do Senhor, você está indo ao Supremo Tribunal Divino, é o STD, né? E lá não tem falcatrua, lá não tem homens falhos e pecadores, lá tem o Deus da glória que julga a sua causa e livra você. Então, querido, e no final, para você poder dar graças na grande assembleia e na multidão da louvor. Que esse seja o nosso desejo, de orarmos. Por isso, os Salmos nos ensina a orar. O Salmo nos ensina a recorrer a Deus. Corre para Deus, porque Ele é refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Veja, não brigue com pessoas. Lute a batalha no tribunal correto. Não crie milícias no teu coração. Não faça justiça própria, nem com as suas próprias mãos. Mas deixe para o Senhor, porque Ele faz a justiça no seu tempo. Justo juiz. Justo juiz. Alguns pedidos. Tá. Aqui, o nome é Valmir, o nome do... Valmor, o nome Valmor Rubik, que é o sobrinho da... É o sobrinho da Inês, né? Inês que... A gente vai estar orando. Vamos estar orando, né? Que ela falou que ele está com câncer avançado, né? Já fez cirurgia. Valmor Rubik. Tá. O Valmor. A gente vai estar orando por Alguns ele. assistiram o filme A Prova de Fogo, legal. É um ótimo filme. Muito bom, né? E é bem isso, né? Ali dá vontade de ser partidário do mal, mas nós devemos ser partidários do bem. Valmor, câncer, né? Valmor, câncer e os demais pedidos, os demais pedidos, tá? Quando o Stevens, a Dani está dizendo aqui, quando Deus me diz para amar os inimigos, eu entendo que seja respeitá-lo. Mas não odiar ou não se vingar, mas o amor, sentimento, esse eu não consigo. Dani, a gente tem uma tendência de fazer uma grande divisão entre
amor, atitude, amor, sentimento. Mas na verdade, quando a gente está permitindo cada vez mais a ação de Deus, Deus vai tirando os sentimentos ruins com relação à pessoa. Deus vai fazendo com que a gente olhe com um olhar de misericórdia e também com um olhar de compaixão. E Deus vai vendo, vai mostrando também um pouco da gente, né? O quanto a gente também é, pecador, o quanto a gente é falho, né? E aí a gente começa a não sentir mais aquelas dores que sentia, né? Então, esse é um processo de Deus que a gente vai percebendo. Quanto mais a gente permite essa ação e leva esse assunto numa dimensão mais séria, digamos assim, não, isso é uma questão de compromisso. O que vai acontecer é que vai chegar um momento que aquela pessoa, ela não vai criar mais as dores que ela criava dentro de você, né? E a gente vai respeitá-la, sim, mas se você encontrar na rua e essa pessoa conversar com você, você não vai sentir mais as dores que tinha antes. E isso é um processo de Deus, né, que a gente vai experimentando. É lógico que determinados assuntos, determinadas dores que as pessoas causaram, levam mais tempo, e até por causa da não convivência, a gente nem faz ideia do quanto a gente está curado, né? Eu já contei experiências aqui de que achar que estava curado com relação a um problema com a pessoa, e de repente quando eu encontrei não foi bem assim. E também já me surpreendi com pessoas que eu achei, meu Deus, se eu encontrar essa pessoa, o que eu vou fazer, né? E de repente encontro com a pessoa e aquilo já não dói mais, aquilo já está, né, curado pelo poder de Jesus. Então, essa é a nossa oração, que a gente não tem que guardar ninguém no nosso coração, a não ser por um motivo nobre, o motivo do amor, porque a gente ama e quer carregar essa pessoa junto com a gente. Rosane está dizendo a gente continuar orando? Sim, minha querida, estamos orando por vocês, né? E só Jesus mesmo para a gente, a Diana está dizendo aqui, né? Só Jesus mesmo para a gente poder viver, né? Diana está dizendo aqui, penso que precisamos ver isso mesmo, Deus usa a misericórdia conosco, assim devemos ser misericordiosos. Esse é o princípio, prima. A gente, quando a gente compara aos outros, a gente se acha melhor, mas quando a gente se compara a Deus, o incomparável, a gente percebe o quanto a gente é pecaminoso, a gente é vingativo, a gente é chatinho mesmo, a gente é gente, humano, pecador. E aí a postura muda. Mas queridos, vamos orar agradecendo pela chuva, queridos, coisa boa que Deus fez e está fazendo, vamos continuar orando por isso, né? E vamos continuar também orando pelos nossos queridos, há uma lista aqui muito grande, né? E a gente sempre está citando, né? Vamos continuar orando. E eu queria pedir para que vocês estivessem orando, porque nós estamos começando já a conversar no Conselho Gestor, o retorno dos cultos presenciais, né? Então estamos fazendo um protocolo, pensando em todas as medidas que a gente tem que tomar para ter responsabilidade no retorno e trazer segurança no ambiente para as pessoas que estiverem presentes, como é que vai ser, quem vai poder, quem não vai poder, o que nós vamos fazer. Então, preciso que vocês orem por isso, né? Orem porque para Deus nos dar a estratégia, aquilo que é correto, né? E aquilo que é seguro para nosso povo. E o quando, né? A gente vai voltar. Porque agora nós estamos pensando no que e no como. Mas precisamos que o Senhor nos revele o quando, né? Para aqueles queridos que podem e querem ir ao culto, né, presencial, possam também exercer esse privilégio e exercer essa liberdade, né? Esse direito. Tá bom? Vamos colocar em oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus de toda justiça, de toda graça, de todo perdão. O Senhor nos amou primeiro, nos ama constantemente, Senhor. O Senhor não olha para aquilo que somos, Senhor. O Senhor nos ama
porque somos teus filhos, porque o Senhor nos fez. E eu te louvo, Pai, porque o teu braço está sempre estendido e porque sabemos que o Senhor é justo naquilo que faz. Ó Deus, assim como Davi, tantas vezes a gente se sente numa situação difícil, Senhor. Então eu peço sobre aqueles que estão vivendo uma situação onde se sentem assim como ele, traídos, magoados, acuados, Senhor. O Senhor sabe como isso mexe com a gente e até no relacionamento contigo. Por isso, Jesus, eu peço que o Senhor esteja confortando esse coração e que a gente possa fazer o que Davi fez, despejar no teu altar todas as nossas angústias, todos os nossos temores, todos os nossos medos, tudo aquilo que nós sentimos. O Senhor é o nosso melhor amigo, o Senhor é o nosso Pai querido, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós te louvamos, Senhor, porque tantas bênçãos recebemos de ti todos os dias. E nem podemos contar. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus pela chuva, Senhor. Obrigado. Derrama mais chuva sobre esses estados do sul que estão tão carentes, Senhor. Cuida do teu povo nessa terra que tem necessitado de tanta coisa diferente. O Brasil é tão grande. Cuida daqueles que estão vivendo Covid agora, Senhor. Lá nos estados mais afetados, nós clamamos que o Senhor cuide de cada profissional da saúde, que o Senhor cuide de cada pessoa que está adoentada, Senhor, e livra essa nação desse mal, Senhor. Nós clamamos sobre o nosso país e sobre o mundo, que o Senhor nos livre, Pai. Assim como nós queremos agradecer porque o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza presente, queremos continuar colocando a vida da Rosana e dos seus queridos, Senhor, que sofreram a perda do seu querido marido, Senhor, Pai. O Senhor sabe tudo aquilo que ela está vivendo e por isso nós colocamos ela diante do teu altar e a sua família diante do teu altar. Que o Senhor resolva questões, que o Senhor vá à frente, guarda ela, Senhor, e dá a ela esperança, Senhor. Continua mostrando a tua boa mão sobre a vida dessa família amada, a família da Rosana, Senhor. Assim como peço sobre a família da Marilda, que também perdeu agora essa semana a Marilda, Senhor. Quero pedir sobre ela, sobre a Vânia, sobre o Luiz Fernando, sobre os outros queridos que estão vivendo esse luto. Ó Deus, assim como outras famílias que nós estivemos orando aqui nesses pouco tempo que a gente está junto, Senhor, mas outros queridos que passaram por luto, ó Jesus, consola os corações, restabelece, Senhor, Senhor, as ligações, Senhor, traz ânimo, dá esperança, conforta, consola, resolve questões pendentes, Senhor, e que seja um momento de dedicar realmente tudo a Ti. Mais uma vez nós estamos aqui para clamar pelos enfermos, Senhor. O Senhor conhece o nome de cada um deles. A Fernanda, a nossa sobrinha, a Márcia, Senhor, de Brusque. Ó, Senhor, tem misericórdia dela. O Tiago, que está se restabelecendo da cirurgia, Senhor. A Margot, que precisa de cura sobre a vida dela, Senhor. O Valmor, que foi pedido aqui agora, o dentista, o César dentista, que precisa, ó Jesus, são tantos nomes, e o Senhor conhece cada um, Senhor, a Jandira, de uma forma muito especial. Nós clamamos cura sobre a vida deles, que o corpo deles possa reagir bem aos medicamentos, possa reagir bem a todo o tratamento, Senhor. Fortalece, ajuda os familiares desses queridos que precisam, Senhor, ser também consolados e confortados. Então, Jesus, esteja com esses doentes que agora estamos colocando diante do teu altar. Cada um de nós tem alguém que estamos colocando, Senhor.
tem misericórdia e age com poder. E só em Ti nós confiamos. Obrigado, porque o Senhor é o Deus de toda graça, de todo poder, de toda cura. E nós colocamos que esse dia seja um dia de bênção no Teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, por essa chuva que o Senhor nos presenteou, Senhor. Pai, a necessidade é tão grande. Continua, ó Deus, derramando dos teus céus essas bênçãos, ó Deus, da chuva. Senhor, o Senhor tem sido tão bondoso, cuidadoso com o seu povo. Obrigado, Deus, porque temos visto, Senhor, o cuidado até mesmo nessa questão do vírus, Senhor, aqui na nossa cidade, os números, ó Deus, sendo controlados. Pai, eu louvo ao Senhor pela consciência também da maioria da população, Deus, na postura, Deus, de se resguardar, de cuidar-se, Senhor, e assim cuidar do próximo. Amém. Pai, essa lista é grande, ó Deus, vários nomes, Pai, que cada um sinta contemplado em oração, Senhor, sinta, ó Deus, o teu cuidado sobre a vida dele, sobre a vida dela. Pai, nós continuamos orando pela nossa nação, pelos caminhos da nossa nação, Senhor, em nome de Jesus. Essa causa, ó Deus, nós colocamos nas tuas mãos. Nós não temos poder, Senhor, mas o Senhor tem poder e o Senhor pode nos usar. Deus, levanta homens e mulheres no legislativo, no executivo, no judiciário, Pai, no Ministério Público, para que possam, Deus, agir com lealdade ao Senhor e com justiça, Senhor, diante da nossa nação. Pai, oramos pelos governantes que têm que tomar decisões em meio a essa pandemia. Oramos pela nossa economia, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus, que aquele querido e querida que perdeu o seu emprego, perdeu a sua renda, o Senhor mesmo supra, porque o Senhor é o Deus dos órfãos, das viúvas e dos desamparados. O Senhor é aquele que cuida do que não tem esperança, porque o Senhor é Deus de todos. Então nessa hora, Pai, visita, usa a sua igreja, não deixa a tua igreja perder o foco de que essa hora é hora de dar assistência, de dar apoio, de dar amor, mas também, Senhor, de dar suprimento para que esses queridos não venham a ter falta. É assim que eu oro, Senhor, sobre esses queridos e sobre este dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, meus queridos. Que Deus abençoe. Um beijo para todos. Isso. Vamos mandar mais uma milha. Isso. E vamos colocar que o Senhor é quem, a Ele pertence toda a batalha. E Ele nos dará vitória. Um bom dia, queridos, em nome de Jesus.